Boa tarde, turma. E aí, tudo bem com vocês? Bom, então nós vamos iniciar nossa aula de hoje, nossa aula de geografia, de ciências. E o tema da nossa aula de hoje é o uso dos recursos naturais, a extração dos recursos naturais, tá? Então presta atenção na aula, duas ou três questões e depois algumas ilustrações para a gente continuar essa discussão lá na sala, tá certo? Bom, então vamos lá. Então, o que o livro vai começar vai começar a apresentar para nós, né? Ele vai dizer o seguinte, que o ser humano ele utiliza diversos recursos da natureza. Aí ele dá alguns exemplos, como o sol, a água, o solo, os minerais, os vegetais e até mesmo os animais. Tá? Então, esses recursos, na realidade, a gente utiliza na nossa alimentação, na produção de objetos, né, na construção de moradias, e entre outras coisas. Né? Tá certo? E essa atividade que consiste em retirar esses recursos da natureza para o consumo ou para fabricar, né, produtos é chamada de atividade extrativa ou extrativismo. Então, sempre que você lembrar da palavra extrativismo, você lembra da palavra extração, que é retirar, tá certo? Então, o livro apresenta o seguinte: existem basicamente três tipos de extrativismo. Três tipos. Então, o extrativismo vegetal, o extrativismo animal e o extrativismo mineral. Então, o que é o extrativismo vegetal? É a extração do que, gente? De madeira, de partes ou substâncias de vegetais, né, para a fabricação de diferentes produtos. Então, esse é o extrativismo vegetal, que está basicamente, que na realidade está relacionado com a extração de madeira e produtos desses vegetais, tá? Que podem ser derivados desses vegetais. Né? O extrativismo animal. O que é o extrativismo animal? É a pesca, a caça desses animais para o consumo, para o nosso consumo e para a fabricação também de produtos, tá? E o extrativismo mineral é a extração de minerais como ouro, carvão, carvão mineral, enfim, são produtos que derivam da terra, né? Do solo, né? Então você tem o ouro, o carvão e outros produtos, né? outros minérios, né? Então você tem esses três tipos de minerais: vegetal, animal e mineral, tá certo? Bom, algumas atividades extrativistas são executadas de maneira muitas vezes simples e outras muitas vezes utilizando recursos da tecnologia, né? Então você tem recursos mais modernos, né? E o livro vai dizer o seguinte, que muitas vezes, né, quando você extrai, né, esses recursos da natureza, os seres humanos acabam transformando essa paisagem. Né? Então você tem, por exemplo, em algumas situações, né, por exemplo, o livro está dizendo o seguinte, no Brasil, né, por causa dessa atividade, né, por exemplo, da extração de madeira, os seres humanos desmatam grandes áreas de vegetação natural. Né? E aí você modifica esse ambiente, você modifica essa paisagem, tá certo? Você também, por exemplo, na extração do ouro, né, você usa o mercúrio, né, ó. E aí, você usando o mercúrio na água, você polui rios, né? Você contamina a água, você mata, por exemplo, os peixes, né? Você contamina os peixes e, consequentemente, você também altera essa paisagem. Né? Então, a ideia é a seguinte, não que não deva
ocorrer o extrativismo, mas tudo deve ser muito bem planejado, né? Pensado, para não ocorrer, na realidade, muitas vezes o que vem ocorrendo hoje em dia, né? Com o desmatamento da floresta, né? Então você tem áreas que está se modificando essa paisagem, e aí você tem consequências em relação a isso. Você tem o quê? Você tem a morte de animais, você tem, né, uma área devastada, né? Em que você tirou daquele lugar aquelas grandes árvores, né, para fazer um determinado produto, né, ou objeto, e aí você, né, devastou uma grande área e mudou essa paisagem, né? Ou seja, antes onde tudo estava verde, agora não tem aquele verde das árvores, né? Então é necessário que haja o extrativismo, né? Para a gente sobreviver, né? Para a gente ter uma vida adequada. Mas isso deve ser planejado, né? Não pode ir avançando da forma como vem sendo feito hoje em dia, por exemplo. Tá? Tá certo? Então, esses são os 3 tipos de extrativismo. Eu expliquei rapidinho o que é o extrativismo. Então, agora nós vamos para a sala que nós vamos responder as 3 questões. E eu vou colocar algumas ilustrações para a gente ver a gravidade do problema do extrativismo sem uma fiscalização, né? Fiscalização. Tá bom? Então, vamos lá.